Fala pessoal, hoje nós vamos mostrar a configuração de etiqueta. A configuração de etiqueta são aquelas etiquetas que são para L42 Pro, L42, Argox, tá? Etiquetas que você precisa configurar no sistema para configurar como vai sair na impressão, tá? Então, para você, aqui não vai ter nenhuma etiqueta, tá? Por padrão não vem nenhuma etiqueta cadastrada no sistema, então você precisa fazer um cadastro. Você vai clicar aqui, inserir etiqueta, e você vai colocar uma descrição. Eu vou colocar aqui uma descrição de apresentação, tá? Mas você coloca a descrição que você quiser. Por exemplo, o nome da impressora, L42, Argox, L42 Pro, a seu critério. Inserimos aqui uma etiqueta. Nós vamos vir aqui, editar a etiqueta. Nós temos aí a descrição, tem favorita, marcando como assim, a etiqueta será exibida no início da listagem. Que listagem é essa? É essa listagem aqui, periféricos, etiqueta térmica. A listagem é essa aqui. Se tiver por ordem, ele exibe por ordem alfabética, né? Mostrou A, E, L, T, né? Mas se você colocar como favorita uma etiqueta que começa com, por exemplo, T, ele vai exibir aqui no início da listagem, tá? Então, retornando para as configurações de etiqueta, nós vamos editar aqui e nós vamos criar uma coluna. Qual é a posição da coluna? O que seria essa coluna? A coluna é a quantidade de etiquetas que tem para a sua impressora. Por exemplo, a L42 Pro, ela possui 3 colunas de etiqueta de impressão. Vem exibindo 3 colunas de etiqueta. Então você vai configurar primeiro a primeira coluna. Posição 1. Você salva. Pronto, nós temos a primeira posição, que é a primeira coluna, da esquerda para a direita. Vamos editar e agora nós temos a linha. Que linha é essa? É a linha de impressão que você quer. Por exemplo, eu vou desenhar aqui no Paint, né? Você tem aqui, vou desenhar aqui 3 formas. Deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó, nós temos aqui. Digamos que a nossa impressora ela tem três etiquetas, 3 colunas. 3 colunas de impressão. Né? Nós temos aqui 3 colunas de impressão. Então, essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a 2 e essa aqui é a 3. Nós vamos começar configurando a 1, tá? Vamos começar configurando a 1. O que seriam as linhas? As linhas são linhas invisíveis, medidas por milímetro, tá? Medidas em milímetro, a distância de uma para outra, que você vai configurar. Então eu quero que na etiqueta saia nessa ordem aqui, né? Saia descrição do produto, depois embaixo eu quero que saia um código de barras para ser lido com o leitor, para ler com o leitor, né? O que seria esse código de barras para ser lido pelo leitor? É o código de barras que tem aqueles traços, né? Os que tem uns traços pretos, né? Uns traços mais grossos que os outros, é o que vai ser lido pelo leitor, né? Esse é o código de barras que eu estou falando. E embaixo desse código de barras, que vai ser lido com o leitor, eu quero o código de barras numérico, né? Que vai vir escrito o número do código de barras, e embaixo dele eu vou querer o preço do produto. Show. Então nós temos que colocar aqui descrição do produto, código de barras para ser lido com o leitor, código de barras numérico e preço. Vamos configurar isso aqui. Então nós temos aqui, né? Voltamos para cá, vamos inserir uma linha. Eu quero primeiro uma descrição do produto. Então, no tipo de linha, você vai selecionar aqui um campo produto, né? Porque é uma informação que está vindo do produto. Campo produto. Temos tamanho da fonte, que por padrão vem 2, tá? Você edita. Para editar, você tem que selecionar
e colocar um número. Você não vai funcionar com backspace, né? Para apagar, você tem que substituir, né? Usando seleção e colocando. Coloca por padrão 1 e nós temos a posição vertical e horizontal. Vamos voltar para o Paint. A posição vertical e horizontal. Na informática, né, a posição é medida dessa maneira aqui. Você tem aqui essa linha que é vertical, né, deixa eu selecionar uma linha. Você tem essa linha, que é a vertical, e você tem a horizontal. Conforme você for aumentando a vertical, né, a direção que ele vai andar vai ser essa aqui. Não, selecionei a seta errada. A vertical ele anda para baixo. E conforme você for aumentando a horizontal, ele vai mover nessa direção aqui, tá? Então, se você... Vamos voltar lá para a tela do sistema. Nós temos a posição vertical 1. A posição vertical 1 seria essa aqui, né? Seria aqui no cantinho. Se eu aumentar a vertical, se eu colocar, por exemplo, para 4, onde ele poderia estar? Provavelmente ele estaria nessa posição aqui. Ó. Ele desceu. Ele vai descendo, conforme você for aumentando. Só que ele está muito colado aqui na borda. Está muito colado na borda da etiqueta. Então eu quero que ele fique um pouco mais longe. Vamos colocar aqui 3. Se eu colocar 3, ele estaria mais ou menos, né, nessa linha aqui na vertical, mas na horizontal aqui. Ó. Mais ou menos aqui. É medido em milímetro. Então, se você tiver uma régua, você pode ir medindo dessa maneira mesmo. Você olha aqui a vertical na sua etiqueta, você pega uma régua, mede aqui a vertical em milímetros e você seleciona. Eu quero que ele esteja mais ou menos nessa direção e na horizontal eu quero que ele esteja aqui. Aí você mede qual é a distância de horizontal e vertical, tá? Então, configurei a vertical e a horizontal. Vamos então configurar a informação do produto, que é a descrição. Tá aqui, ó, campo produto, descrição. Nós temos a posição inicial do texto, que é o quê? A contagem de caracteres. Então, vamos voltar no Paint. O que seria essa contagem de caracteres? Vamos colocar aqui o tamanho de fonte maior, para a gente conseguir enxergar direito. Vamos colocar aqui o produto água. Nós temos aqui o produto água. Quantos caracteres tem no produto água? Temos 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. O que significa esse campo aqui? Qual é a posição inicial que ele vai começar a pegar os caracteres? Se estiver 1, que é o normal, ele vai começar a contar a partir daqui. Então ele vai pegar o A, vai pegar o G, mas nós temos aqui a posição final do texto, até onde ele vai pegar. Como a água só tem 4 caracteres, e 4 está dentro de 20, né? Então ele vai conseguir pegar o nome todo. Vai conseguir pegar A, G, U, A e vários espaços em brancos que não estão no produto. Então ele vai pegar. Mas se aqui, por exemplo, tivesse somente 3, né, ele vai pegar do 1 ao 3, ele iria pegar 1, 2, 3. Esse resto aqui, ele ia descartar e ia ficar somente com AGU. Né? Ao invés de água, iria exibir AGU. Então, você pode deixar em 20, que ele vai exibir 20 caracteres. Isso é para casos de produtos que são muito grandes. Né? Por exemplo, tinta a óleo para parede. Quantos caracteres nós temos aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O espaço também é um caractere. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, configurando somente a 20, ele só iria pegar até o tinta a óleo para pá. Ia cortar o rede. O rede não seria exibido.
Ah, então a solução é só aumentar. Não exatamente, porque ele vai exibir em uma linha. Então, ele vai exibir aqui o nome do produto, seguindo, 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 seguindo. Se faltar caracteres ainda para ser exibido, mas acabou a etiqueta, ele vai estar escrevendo aqui em branco e pode acabar interrompendo a outra coluna de etiqueta. Então, o recomendado é deixar em 20, e se a descrição do produto for maior do que 20 caracteres, você vai inserir, vamos inserir aqui, você vai inserir uma outra linha com o mesmo configuração, compra o produto, tamanho da fonte, né, editando para 1, para ser igual, mas a posição vertical não pode ser a mesma, né, não pode ser a mesma, porque se colocar a mesma posição vertical, né, que é de cima para baixo, ele vai acabar escrevendo em cima da outra linha que ele já fez, vai acabar escrevendo em cima, então você tem que ir descendo. Se uma foi 4, você coloca aqui como 6, por exemplo, ou então até 5. Nós recomendamos pular 2. Você põe 6. A posição horizontal, sim, que você pode repetir, porque ela é essa linha de direção aqui. Ela é essa linha de direção. Então você pode manter ela na distância, a mesma distância, né, para mostrar a linha uma embaixo da outra. E aí, como a descrição do produto foi comida, né, faltou 4 caracteres, você vai colocar aqui, ó, na posição inicial, 21, que é onde terminou a última terminou em 20, então você começa em 21, e você termina até onde precisar, né? Você bota até 40, que é o limite, né, da própria etiqueta. E aí ele vai conseguir imprimir todo o resto em uma linha. Ele vai mostrar. Tinta, óleo para pá. E aí embaixo ele vai escrever aqui rede, né? Ele vai escrever embaixo tinta, óleo para parede, entendeu? Dessa maneira, né? Mas aí pode acabar, por exemplo, cortando uma palavra inteira, né? Como por exemplo nesse caso que ele separou parede com pá e rede, né? Pode acabar confundindo. Mas isso aí fica a seu critério se você vai configurar então com menos caracteres, com 18, por exemplo, para ele não pegar o pá e colocar o pá embaixo, que aí vai mostrar aqui parede, entendeu? Então, configuramos aqui a linha do produto, né? Posição vertical eu altero, a horizontal eu posso manter a mesma, né? A 3, e vamos colocar aqui o campo do produto, a descrição. Salvei. Então, aqui mostra a posição vertical, a posição horizontal, detalhe, que é o que essa linha está mostrando, o que ela vai fazer, e fonte, né? A fonte. Então, agora, o que nós precisamos também? Código de barras para ser lido com leitor. Vamos inserir uma outra linha. Tipo de linha. No tipo de linha, nós vamos deixar código de barras, que o que é? Ele vai criar esse código de barras para ser lido com leitor. Nós temos a altura. O que é a altura? A altura é a altura do código. Por exemplo, aqui eu tenho uma altura de 20, mas se eu colocar uma altura de 10, ele vai exibir isso aqui. Por exemplo, ele vai criar o código de barras nessa largura aqui, nessa altura do código de barras. Se eu colocar maior, se eu colocar 30, ele vai exibir código de barras bem grande, né, ocupando bastante espaço. Ele vai exibir assim, grandão. Então, por padrão, vem 10, que já dá para ser lido com o leitor. Temos aqui a posição vertical. Como a descrição do produto da última linha está em 6, vou colocar aqui como em 10. Posição horizontal eu posso repetir. E o tipo de código, se é um EAN 13, se é um EAN 8, Code 128, Code 39. Tá? Isso é a seu critério, você vai testando com o seu próprio leitor para ver qual ele reconhece. E campo produto. A partir de qual informação do produto ele vai gerar um código de barras. Ele pode gerar um código de barras do código interno, para caso o próprio produto não tenha um código de barras numérico, pode gerar pelo próprio código de barras do produto, né, se o produto tiver código de barras, ou pode gerar para um código alfanumérico. Tá? Então aqui nós criamos, vou colocar aqui para um código interno,
E aqui nós criamos então a segunda informação, código de barras para ler com o leitor. Agora vamos para o código de barras numérico. Eu quero que ele imprima para mim qual é o código de barra do produto logo abaixo do código de barras para ser lido, né, que geralmente é assim. Então você vai colocar campo produto novamente, tamanho da fonte, vamos deixar em 1, posição vertical. Como o código de barras para ser lido, ele tem uma altura de 10, ele é medido de cima para baixo, tá? Ele vai exibir de cima para baixo, vai medir esse tamanho 10 de cima para baixo. Então você tem que colocar uma distância maior, né? Vamos colocar aqui uma distância vertical. Qual foi o tamanho da última? Foi 10, né? Foi 10. Então tem a própria altura do próprio código de barras para ser lido. Então eu vou colocar aqui uma distância de 15, né, para dar uma distância maior, para não acabar imprimindo por cima do código de barras. Posição horizontal eu posso repetir. E o campo do produto é o código de barras. Ele vai imprimir a informação numérica do código de barras. Posição do texto inicial, 1 e 20. Como o código de barras só tem 11 caracteres, ele vai conseguir imprimir tudo. Tá? 11 ou 13 caracteres, vai conseguir imprimir tudo. E salvou. Pronto. Então nós temos exibindo descrição do produto, código interno para ser lido e o código interno, código de barras numérico. Então agora ficou faltando o preço do produto. Vamos inserir o preço da mesma maneira que a descrição. Tá? O tipo de linha vai ser um campo produto, o tipo do campo vai ser o preço venda. Vamos mudar aqui o tamanho da fonte. Posição vertical, como o último eu botei a 15, eu vou botar esse aqui a 18 para ficar um pouquinho mais longe. Vou botar 3 e eu vou botar até a fonte um pouco maior, né, para o cliente ver mais facilmente. E a posição inicial do texto 1 a 20, que vai mostrar o valor do produto normalmente, e salvou. Então, dessa maneira aqui, descrição, código de barras para ser lido, código de barras numérico e preço de venda. Então ele vai exibir dessa forma aqui. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos voltar aqui para o preto. Então, o que ele vai imprimir para mim? Ele vai imprimir descrição. Descrição. Vai imprimir um código de barras para ser lido. Vai imprimir a leitura. Vai imprimir o código de barras. O código. E vai imprimir depois preço. Tá? Dessa maneira. Ah, eu estou querendo colocar o nome da minha loja. Quero colocar o nome da minha loja no final. Ou então uma mensagem de agradecimento. Volte sempre. Então você vem aqui em inserir linha e você tem aqui texto livre. Porque aí você configura aqui o tamanho da fonte. Né? Geralmente esses textos não são muito grandes. Você tem aqui a posição vertical. Como o último foi a 18, vou colocar aqui no 20. Mas você tem que ficar atento se ele ainda tem espaço na etiqueta, tá? Posição horizontal a 3 e aqui eu coloco o texto. Eu vou colocar aqui o texto. Volte sempre. E exclamação. Pronto. Então nós colocamos aqui vamos aumentar aqui a listagem, né, para ser exibida. E pronto. Nós temos aqui a descrição do produto, um código de barras para ser lido pelo leitor, um código de barras para escrever, né, para aparecer escrito embaixo, o preço de venda e uma mensagem escrito volte sempre. E aqui nós configuramos a primeira coluna. Então o que falta? Configurar a segunda e a terceira coluna. Poxa, mas vai dar mó trabalhão. Tem alguma outra maneira? Tem. Nós podemos duplicar a coluna. O que ele vai fazer? Mover os itens da coluna para quantos milímetros à direita. Isso é para você não precisar configurar cada coluna manualmente. Tá? Então, na L42, essa movimentação à direita, o que seria? Deixa eu sair daqui, vem para cá. Você configurou aqui a primeira coluna.
A distância dessa coluna para outra é de quantos milímetros? Partindo daqui, partindo desse ponto aqui, da linha vertical. Partindo da linha vertical, quantos milímetros até chegar na próxima impressão da outra coluna na linha vertical? Geralmente, né, essa distância aqui, de cá para lá, é de 35 milímetros a 37, tá? De 35 a 37 milímetros. Então vamos mover a 35 milímetros e duplicar. Pronto. Tinha dado algum problema ali, já corrigi. Então agora nós temos a segunda coluna. E como vamos saber se essa movimentação à direita foi suficiente de 35 milímetros, você vai salvar a etiqueta e você vai lá no periféricos e manda imprimir uma etiqueta térmica. Você vai adicionar aqui um produto. Você adiciona um produto qualquer. Vamos colocar esse aqui que é bem grande, ó. Vai até entrar naquele critério dos 20 caracteres, né, e vai partir para os outros 20. E vamos inserir o produto. Aí você seleciona aqui a etiqueta, né, muda para alguma outra se tiver, se não tiver, você volta para cá e manda imprimir, né? A impressão precisa ser, só consegue imprimir se estiver com o Launcher, o Smart Launcher. O que é o Smart Launcher? O Smart Launcher é o mesmo sistema web, idêntico aqui, todas as telas são iguais. A única diferença é que ele foi criado para ter comunicação com periféricos, tá? Que é impressora de etiqueta térmica, que é impressora de cupom para mandar uma impressão automática, sem que você tenha que confirmar a impressão, ele já vai mandar direto para a impressora, tá? Você tem aqui a configuração de balança, né, que você vai conseguir habilitar uma balança para pegar o peso automaticamente dos produtos, sem que você tenha que digitar. E aí, quando você estiver configurado no Launcher, né, você vai mandar imprimir e vai testar. Primeiro, antes de você criar a segunda coluna, você manda imprimir a primeira coluna primeiro, tá? Antes de você fazer essa duplicação aqui da segunda, você manda imprimir do jeito que está para saber se está tudo certo. Se tiver tudo certo, só você vir aqui duplicar, mover tantos milímetros à direita para saber se vai funcionar, tá? Se funcionar, você repete aqui, então vamos duplicar aqui de novo. Eu vou botar aqui 35 milímetros, vou duplicar. Pronto, nós temos aqui a segunda, vamos salvar aqui para ter certeza. E vamos duplicar a partir da segunda. Vamos mover quantos milímetros à direita? 35 de novo. Porque aí ele vai pular da segunda para a terceira 35 milímetros. Tá? Ele vai pular da segunda para a terceira 35 milímetros. E aí você salva e tudo certo, manda imprimir e funciona normalmente. E essa foi a configuração de etiqueta, tá? Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, pessoal!